Gustavo Toledo, muito obrigado pela entrevista, muito obrigado pela atenção que você sempre teve aí com 30 Jardas, desde que o site começou lá em 2012. O objetivo aqui desse bate-papo é que você possa contar para a nossa audiência mais sobre a sua carreira, sua trajetória no polo. É a primeira vez que a gente faz uma entrevista assim de perfil. E também é óbvio que vai ter um destaque muito grande para a Tríplice Coroa desse ano, né? Uma temporada muito especial, de títulos, de prêmios individuais, de capas de melhor animal. Então, novamente, muito obrigado aí pela atenção. Obrigado a vocês por ter chamado, por ter convidado. É sempre uma honra estar junto com o 30 Jardas aí, que é uma ferramenta muito boa que veio para o polo brasileiro para ajudar as pessoas que estão fora do polo, quer assistir, quer ter informação, quer a mídia. Muito obrigado a vocês, é sempre muito bom estar junto com vocês. Então vamos lá, Gustavo, como você começou a jogar, onde foi, quais foram os seus primeiros companheiros de taqueio, os primeiros campeonatos, você tem essa recordação? Cara, meu início do polo acho que foi com 11, 12 anos, lá em Orlândia, junto com meu pai, quando ele voltou a jogar polo. Ele jogou polo quando era mais novo, menino, depois casou, parou e voltou mais velho. Quando ele voltou, eu iniciei minha trajetória aí com polo. Com 12 anos, sempre taqueando. No princípio não tinha uma tropa para jogar, taqueava muito com meu pai, no início quando a gente começou a comprar uma tropa pura. Aí logo depois algumas pessoas me emprestaram alguns cavalos, a turma do Invernada me emprestou, eu comprei uma eguinha peticinha até entrar os primeiros animais que a gente comprou no início, dos cavalos puros, enfim. Foi um início um pouco conturbado, só taqueio, pouco treino, eu queria treino, enfim. Mas eu acho que teve uma boa escola aí nesse início. Eu dos 8 aos 12 eu jogava tênis, competia nível brasileiro, né, na Confederação Brasileira de Tênis. E era um esporte que só a gente num campo, dentro da quadra. E eu acabava ficando meio ansioso demais. E quando eu comecei o polo, vi que tinha cavalo, tinha companheiros, dava para dividir essa ansiedade aí. Era diferente, logo no início foi uma paixão que eu já vi que eu achava que ia durar para a vida inteira e espero que continue. Como que foi essa transição, assim, até você formar as suas primeiras equipes, né, os primeiros campeonatos? Quais jogadores da sua geração eram seus companheiros? O que você lembra dessa época? Na verdade o taqueio era muito para poder formar tropa, como eu não tinha, a gente compensou a comprar os primeiros puros e eu não tinha um cavalo para treinar. Então eu acabava ficando taqueando com meu pai, com o Zé Meirelles, que foi um baita de um professor meu. E eu achava ótimo quando meus tios não iam treinar ou meu primo não ia treinar, que sobrava tropa boa para eu poder fazer aí alguns treinos. Só que logo a turma me emprestou 1, 2 cavalos, eu conseguia fazer 2, 3 tempos, 4 tempos nos treinos e seguia taqueando. Eu acho que foi uma baita escola isso de ficar taqueando bastante, mexendo com um cavalo diferente. Lógico que é sempre bom você ter uma tropinha top desde o início, boa, que te leva para todos os lados, mas eu no início não tive. Hoje, graças a Deus, a gente tá com uma tropa bem organizada, mas no início não era mil maravilhas. E quando foi que você começou a jogar os campeonatos, para valer mesmo? Foi com uns 15, o primeiro torneio foi com 14, joguei na tropa, 2, 3 cavalos meus, joguei na tropa do meu tio. Lá em Orlândia. Foi com o Jorge Junqueira. E depois, logo, foi os próximos torneios, já foi com o Henriquinho, que está comigo até hoje, ganhamos o brasileiro, que é um cara sensacional, me ensinou muito também, tivemos muito junto, devo muito do meu polo para ele também. E aí você jogava mais lá em Orlândia, quando você começou a vir para cá, para o Vécia, para disputar os seus primeiros campeonatos, como foi essa transição? O primeiro torneio que nós jogamos aqui, eu acho que foi uns 6 gols, era eu, Henrique, meu pai e meu tio Cícero. E tomamos só paliça, devia ter 15, 16 anos. E não foi das melhores experiências, não. Depois eu comecei a ser convidado para jogar com o Invernada, depois com o São José, com 0 gols, com 1 gol e já fui direto pro alto. Não tive uma trajetória aqui no início no baixo.
eu fui começar a jogar baixo um pouco mais pra frente. Exato, né? E aí você faz essa transição, começa a jogar aqui, de repente, né, vai para o São José, como você falou, e começa a participar dos torneios de alto handicap. Ali muito jovem ainda, como que era para você estar no meio dos jogadores de handicaps muito altos? Eu acho que quanto à marcação, gana, vontade, isso eu acho que já nasceu dentro de mim e não foi muito difícil. Agora, o difícil é a gente entrar num lugar ou num lugar diferente, numa competição mais alta, pessoas que a gente não conhece, a gente fica um pouco intimidado, fica um pouco inseguro, mas me receberam muito bem aqui, foi uma equipe que me acolheu bastante no início, me deu suporte, o Jojó, o Zé Eduardo, o Jojó é impressionante como é bom jogar com ele, tá sempre do lado dele, um cara sensacional. E eu acho que eu fui bem acolhido aqui quando eu vim jogar o Alto Handicap com as diferentes equipes que eu joguei. E aí, a partir daí, nessa década passada, vamos dizer assim, você acumulou também experiências no Médio Handicap, mas aí já chegando em finais, hoje já é um jogador bem mais experiente. Como que você avalia esse amadurecimento seu? Cara, acho que é experiência, é jogo, cancha e é tempo, né? Independente de qualquer coisa, o amadurecimento vem com o tempo. E eu acho que por eu ter jogado com times bons, com pessoas boas que sempre tinham uma boa técnica, a gente sentava para conversar, tinha uma boa reunião, conversava das jogadas, isso eu acho que é o maior responsável pelo amadurecimento que eu tive. Nada mais do que jogar e estar em boas equipes e ganhar torneio para ter um amadurecimento. Eu acho que mais por isso. A equipe Guabi, que como nós começamos em 2009 e no primeiro torneio nós fomos campeões acho que era 12 gols na época. O Guabi foi uma equipe que me deu bastante experiência, porque querendo ou não, eu era um dos responsáveis pela equipe e eu tinha a responsabilidade de colocar essa equipe no ponto mais alto do pódio, né, junto com o Henrique e com o Xande no início. E a gente precisava dar um retorno, como era uma equipe com patrocínio, a gente tinha que dar um retorno. Então ali foi os maiores estresses a gente sai da zona de conforto, né? A gente fica ansioso, quer ganhar, tem que dar uma resposta. Acho que ali foi o principal amadurecimento meu no polo, foi junto com a equipe Guabi. E no início foi uma experiência, vamos ver como é que dá certo, se não dá, se tem um retorno, se não tem. E graças a Deus, logo no primeiro torneio nós fomos campeões e aí que eu acho que foi a chave pra gente conseguir com essa parceria aí por muito tempo. E até hoje você joga competições com outras equipes, né? Como esse ano foi campeão com o Invernada, com o Tigres, mas você ainda é muito identificado com a Guabi, né? 10 anos depois desse início de projeto, qual a avaliação que você faz de um projeto que acabou de ser campeão brasileiro, por exemplo, né? Sinal de trabalho bem feito. Eu fico muito feliz porque o Guabi está no meu coração, eu sou Guabi sempre, independente de qualquer coisa. Eu acho que a minha história maior aqui em Indaiatuba foi realmente com o Guabi. Colocamos o time, conseguimos ter conquistas importantes, vitórias importantes e acho que meu coração é Guabi, não tem jeito. Agora, joguei realmente com outras equipes, a gente entra para poder somar e para poder dar resultado, né? Seja qualquer equipe, porque é polo, independente de qualquer coisa, eu estou jogando polo, que é o que eu mais gosto, e independente de qualquer equipe, eu dou o coração. E o mais importante dessa trajetória você avalia como o Aberto do Estado, que o Guabi foi campeão. Foi, eu acho que o ápice foi quando a gente foi campeão com o Aloísio num ano e depois com o Santiago Tocalino. Eu cito os dois assim porque no início o Guabi era Gustavo, Henrique e Xande, na grande maioria das formações. Depois o Xande acabou saindo e aí a gente mudou um pouco a formação, mas sempre eu e o Henrique junto. E meu pai em muitas delas também. Aí no segundo 26 a gente chamou o Tocalino para jogar com a gente temporada e de última hora encaixamos o Serjão Tantan, Sim. Nosso referee, na equipe e, encaixou como uma luva. Eu acho que essa
segunda conquista aí do Aberto do Estado foi o ápice. Ali a gente falou agora da elite do polo brasileiro. Legal. Bom, já que nós estamos falando de Tríplice Coroa, né, de Aberto do Estado, nada melhor do que a gente entrar na temporada desse ano, uma temporada muito especial para você, que terminou com 2 títulos, terminou como o prêmio de melhor jogador do Alto Handicap. Começando pela Copa Jorge Moroni, né, como foi a montagem da equipe da Invernada? A ideia sempre era continuar eu e o Henrique formando uma dupla, porque como a gente joga há muito tempo, entrosamento eu acho que é uma coisa fundamental no polo. Eu queria jogar com o Henrique, que é meu parceiro, estamos juntos sempre, e a gente buscava 2 companheiros para poder fechar a equipe, e faltavam 8 gols. E aí conversamos com o Dudu, com o Eduardo, eles animaram, acharam que formava uma equipe legal e fechamos. Foi uma equipe que a gente achou legal e que poderia trazer resultado. E aí, esse ano na Jorge Moroni a gente teve 10 times, né, um recorde desde 2009. Conforme as formações iam se inscrevendo, né, todos os jogadores vão se conversando. É legal quando tem... Eu queria saber o ponto de vista do jogador. É legal quando tem muitos times? É mais difícil ser campeão, você passa a ter 9 rivais, mas imagino que seja legal também concorrer com tanta gente boa, né? Quanto mais time, eu acho que melhor para todo mundo. Fica mais competitivo. Você tem geralmente mais jogos, você tem que passar por mais equipes para poder ser campeão, e eu acho que quanto mais equipe, melhor para o nosso polo. Eu não acho que é mais difícil de ganhar um torneio quando tem mais equipes do que quando tem menos. O que deixa mais difícil são a qualidade das equipes que vai acabar trazendo isso aí. Mas quanto mais equipe, melhor para o polo, melhor para todo mundo, mais pessoas jogando, enfim. E aí vocês acabaram perdendo para o Ípica e depois para o Flamboyant, ganharam o último jogo, né, contra o Nova Java, que deixou vocês a caminho dos pênaltis, mas aí não conseguiram avançar. Mas o fato de ter terminado uma fase de classificação com uma vitória já era um alento, ali, depois de 2 jogos que as coisas não andaram bem. Tudo bem, não deu para conseguir a classificação, mas terminaram ganhando, já era um indício de que as coisas estavam melhorando para o próximo torneio? Eu não sei se era um indício que estava melhorando, mas pelo menos para poder levantar um pouco a confiança, né? A gente chegar num torneio com 3 derrotas no torneio anterior, acho que é muito ruim. Então, foi mais para levantar um pouco a confiança, achar que a gente poderia chegar, enfim. Para um segundo torneio a gente já se entende mais. Eu acho que esse foi o principal motivo da gente conseguir um êxito aí no Aberto do Elvésio. E aí as coisas já começam muito melhores, né, para o Invernada. Vocês ganham de Flamboyant 11-5, até esse jogo do Cunha jogou, né, teve uma participação aí também na trajetória de vocês. Depois ganham os outros 2 jogos, avançam direto às semis, e enquanto isso, do outro lado da chave, a lesão do Aloysio, a lesão do Pedrinho, né, mudando a tabela como um todo. Vocês estavam ali focados em conseguir a classificação, mas é óbvio que estavam sabendo o que estava acontecendo do outro lado, né? Aí vocês conseguem avançar em primeiro, vão para as semifinais. A semifinal é um jogo muito equilibrado com o Colorado, né? Vocês acabam ganhando no gol de ouro. Relembra pra gente ali esses momentos da semifinal do Aberto. Cara, eu acho que é sempre muito difícil a gente jogar contra uma equipe que a gente já jogou no torneio. Ainda mais quando a gente ganha, porque normalmente a gente segue com a mesma tática e eles mudam. Como não ganharam, geralmente eles vão mudar e às vezes acaba pegando a gente de surpresa. Provavelmente pode ter acontecido isso, como você pode ver o placar, né? Foi no 7º tempo. Foi um jogo muito mais pegado, muito mais marcado do que no primeiro. E nós não conseguimos uma vantagem, não jogamos com uma vantagem no placar. Isso acaba dificultando, deixando o jogo mais truncado, mais pegado. Mas enfim, acabou dando certo, a gente acabou saindo com a vitória com um belo gol do Henrique no 7º tempo. E aí na final, vocês enfrentando os atuais campeões da Jorge Moroni, né, ali com o Gageiro Ferrari no lugar do Aloysio. É um jogo muito duro, de muita marcação, isso foi destacado à época nas entrevistas pós-jogo que nós fizemos,
que ali no intervalo estava 7-3 para vocês, e eu lembro de ter perguntado no fim do jogo se dentro do campo foi tranquilo administrar, e você falou que de jeito nenhum. Então a impressão era só para quem estava do lado de fora mesmo, né? Cara, eu acho que num nível desse, dentro de uma final, não existe equipe mais fácil, equipe mais difícil. Eu acho que todo mundo ali, quem está na final é uma equipe que está ali por mérito, porque jogou bem, porque conquistou, e não pode bobear. Eu acho que numa final, bobeou meio tempo, você vai tomar 2, 3 gols, que é onde você vai perder o jogo, ou você vai perder a vantagem que você tem. Enfim, não dá para bobear 1 minuto, principalmente com a equipe do Ípica, que é uma equipe muito bem montada, que infelizmente o Aloysio acabou saindo, mas entrou um cara aí à altura dele, o Gagego, que joga muito bem, joga nos Estados Unidos, joga classificatória, joga Palermo, enfim, um cara completamente completo, né? E ali depois as formações, né, se dissipariam, você iria jogar com o Tigres, Dudu continuaria do Invernada para o Aberto, mas aquela formação ali terminava com uma sensação de dever cumprido, né? Conseguiram corrigir tão bem a tempo, sair de um extremo da Jorge Moroni que não foram bem as coisas para conseguir um título de 20 gols. Foi bastante. Eu acho que foi uma equipe que trouxe muita coisa boa, sabe? Não teve briga, não teve chateação, não teve coisa chata. Foi uma equipe que foi muito boa de jogar, gostosa, tivemos uma boa onda. Sempre que a gente joga em equipe assim, acho que acaba rendendo mais, a gente fica mais satisfeito, enfim, tudo, acho que é uma bola de neve pro lado positivo. Entrando então na última etapa, né, no Aberto do Estado, como foi a montagem dessa formação? E você, José Clabin, Pedrinho, Ficão, desde quando esse time já estava pronto? Antes de começar, qual era a sua expectativa em jogar ao lado desses 3 jogadores? Então, no início eu não estava nessa equipe, essa equipe era com o Silvinho, né, e ele machucou. Não pôde jogar, e sempre é muito bom você jogar um aberto, principalmente numa equipe muito competitiva, com os cavalos muito bons, e jogar com o Pedrinho, que eu acho que é o melhor jogador que atua hoje no Brasil, o melhor jogador brasileiro que atua aqui. Logo na primeira rodada, se a gente tinha alguma dúvida de como tinha sido a recuperação do Pedrinho, né, no jogo com o São José, ele volta e marca 13 gols. Ali você já viu que a equipe estava 100%, imagino, né? Cara, ali eu vi que o Pedrinho estava 100%. E a equipe, se o Pedrinho está 100%, a equipe está 100%. Não tem como. Com um cara craque jogando o que ele estava jogando, sempre vai sobrar espaço no campo para a gente poder jogar, né? O Pedrinho abre muito espaço, o cara é um craque. Então, depois dessa vitória contra o São José, vocês perderam para o Invernada já com o Gagego, né, jogando com a equipe de formação dos 24. E aí tiveram um jogo com o Maragato que na prática foram as semifinais, né? Apesar do regulamento ser ali todos contra todos, o jogo foi uma semifinal muito equilibrado. Ainda teve a lesão do José Clabin ali no 5º tempo, que o Giga completou o time. A gente vinha jogando muito bem, com a equipe muito equilibrada, e por um azar teve essa lesão do Zé. Entrou o Giga, que eu acho que é um baita de um jogador, um craque. Eu acho que naquele momento a gente perde um jogador de ponta, um jogador que joga de 1 no ataque, e acabou colocando um jogador que joga um pouco mais atrás. Isso pode ter dado um pouco um desequilíbrio na equipe, mas como eu falei, o Giga é um baita de um jogador, um cara completo, e que para entrar num aberto, numa semifinal, no 5º tempo, eu acho que, cara, deve ser difícil e ruim para qualquer um que entrar nesse momento. Acaba colocando uma carga em cima das costas que fica difícil, né? Mas graças a Deus conseguimos sair com a vitória. Graças a essas, né, garra, força de vontade, querer a vitória, a gente conseguiu sair positivo aí no placar. E aí vem uma final, novamente agora contra a Invernada, né? Uma semana depois, mais ou menos, de terem perdido para eles. Um jogo muito marcado, né? O primeiro tempo chegou sem gols, é raro de acontecer aqui. Chegou ao intervalo em 3-3, foi empatado até o último tempo, e aí vocês conseguiram abrir ali uma diferença de 2 gols.
O que você lembra desse jogo, assim, de ser um jogo muito forte, muito marcado, mas que Tigres conseguiu ali em nenhum momento perder o controle da partida? Cara, a gente simplesmente analisou e vamos corrigir os erros. E bom, o Henrique acabou entrando aí na final, conseguiu suprir a falta do Zé, que infelizmente teve que sair, não conseguiu voltar depois da lesão. Cara, acabou que me deu também um pouco mais de confiança ou calma, porque como a gente joga junto sempre, vinha da vitória do Aberto do Helvécia, eu acho que a gente conseguiu formar a equipe, dar tudo certo e correr atrás aí da vitória. E ali, dos 3 títulos mais importantes, você terminava com 2, com o prêmio de melhor jogador, já estava muito satisfeito, né? Ali você já sabia que tinha sido uma temporada de enorme sucesso. Pô, acho que isso nunca tinha acontecido comigo, né? Ganhar um aberto, ser melhor jogador. E a gente nunca espera isso, né? Tem mais 7 companheiros dentro do campo e é uma coisa difícil da gente conquistar. E depois ainda ganhar a capa de melhor animal, isso que pra mim é a maior satisfação do mundo. A gente sempre foi atrás de fazer cavalo, de ensinar, de formar uma tropa e hoje ser coroado, ser premiado com capa de melhor animal, essa é uma satisfação que não tem tamanho. Eu acho que muito mais do que melhor jogador. E como é esse trabalho, Gustavo, de preparar um cavalo? Você não sabe se ele vai chegar a ser campeão, mas você faz todo o trabalho para que ele seja. Conta pra gente assim, desde o começo, quão árduo é esse trabalho? Cara, eu acho que é um trabalho que é tijolinho por tijolinho, né? Desde a época da escolha dos acasalamentos, da cria, do nascimento, da assistência que a gente dá, de alimentação. Eu acho que isso são etapas que a gente precisa concluir, porque senão na hora do animal jogar o polo mesmo, se uma dessas etapas tiver falha, acho que o animal não consegue chegar lá no ápice dele ou no melhor que ele pode alcançar, acho que não alcança o seu potencial máximo. Então, eu acho que muito da cria depende muito de uma paixão também, né? Na verdade, só da gente estar participando de uma final, eu acho que a tropa já... Qualquer um que pisa no campo 1 jogando uma final do Aberto, eu acho que já está sendo premiado pela tropa, porque não é fácil estar aqui. Dos que foram premiados já, né, o Quartel e o Polito, o que você pode falar mais para a gente sobre eles? E também queria saber se da sua tropa tem algum que você aposta forte aí para as próximas temporadas. São 2 animais que são jovens, o Polito de segunda temporada, primeira temporada do ano passado, que é o filho de uma égua que foi a melhor égua que a gente já teve, que acabou indo para a Argentina. E o Quartel, fiquei muito feliz e não esperava que ele fosse ganhar na primeira temporada de torneio uma capa de melhor animal. É um cavalo filho de uma égua que eu acho que é nossa melhor matriz, que já tem cavalos jogando fora, coisa que é difícil, né? Um animal meio novo conseguir um feito desse. Tem animais para vir aí nas próximas temporadas que eu acho que tem chance, mas vamos esperar chegar e vamos jogar e tentar chegar numa final um dia em outra final para poder ter essa chance de ganhar de melhor animal de novo. Então, fazendo amarrando bem a Tríplice Coroa, fazendo um resumo agora falando das suas atuações, você aparece nas estatísticas 30 jardas como top 10 em todas as estatísticas, né? Apesar de não liderar nenhuma, você está sempre ali nos que mais fizeram gols, os que mais ganham trões, melhores aproveitamentos de penalidade, você está sempre com um perfil mais homogêneo. Você acha que essa é a sua principal qualidade para contribuir com uma equipe e bem em todos os fundamentos? Eu acho que eu busco ser um cara, na verdade é meio natural, né? Eu acho que eu não tenho nenhum ponto muito forte, mas eu acabo sendo regular um pouco em vários pontos. Eu acho que ser uma pessoa que você consegue ser uma regular e não ter tanta variação, acho que é mais importante e vai acabar dando essas estatísticas aí. Eu busco ser um cara que sempre jogue da mesma forma em todos os jogos. Legal.
E por fim, então, projetando as próximas temporadas, especificamente a temporada do ano que vem, imagino que os prêmios, os títulos, todos eles motivem você a jogar mais, né, a botar a tropa para ganhar mais prêmios. Queria saber até que ponto isso é a motivação ou se tem um lado de pressão também, de ter que repetir os... Não é uma obrigação, mas uma pressão de ter que fazer uma temporada tão boa quanto essa. Dá pra separar as coisas? Ah, cara, eu acho que a gente precisa separar, senão eu vou chegar na temporada do ano que vem com a cabeça doida, né? Que esse ano, eu acho que para ter um ano como esse vai ser muito difícil. Mas eu uso mais como motivação. Se eu já consegui um ano, por que eu não posso tentar ganhar o outro, né? Acho que uso mais como motivação. Eu tento não trazer isso como pressão, porque senão acaba prejudicando. Legal, bom. Gustavo, muito obrigado mais uma vez. Parabéns por todos os títulos e prêmios. Tá, joia. Obrigado a vocês, 30 Jardas, por essa entrevista. E é o que eu falo. Vocês do 30 Jardas são sensacionais com as notícias, com o papel que vocês estão fazendo no Polo. Acho que o Polo não teria evoluído tanto, a informação não teria no Polo evoluído tanto, tanta gente assistindo se não fosse pelo canal de vocês.